Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um programa da Rádio CROSP e da TV CROSP, em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe e para o público em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a trigeminalgia ou a neuralgia do trigêmeo, uma condição que causa dores extremas, sendo considerada uma das piores. E para falar sobre o assunto, a gente convidou a especialista e membro da Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, a doutora Denise Sabah Haddad. Doutora, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá a todos, olá Ailton, é um prazer participar desse podcast abordando sobre um tema tão importante e pouco conversado de uma forma tão completa. Então, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Boa, doutora. A gente que agradece a sua participação e já para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero que você explique o que é a trigeminalgia e por que ela é considerada uma das piores dores do mundo. Olha, Ailton, a trigeminalgia é uma palavra muito bonita, né? Mas a gente também pode simplificar como neuralgia do trigêmeo. Então, a partir de agora, a gente pode falar sobre neuralgia do trigêmeo, fica muito mais simples a gente conversar sobre o assunto tão complexo, tá bom? Então, a neuralgia do trigêmeo, ela é uma condição que causa muita dor no rosto. Ela geralmente acomete um dos lados e ela é considerada uma das piores dores do mundo. E aí a gente vai entender o porquê que acontece isso. Os pacientes, eles sempre relatam como uma dor lancinante, uma dor incapacitante. E por que é incapacitante? Porque os pacientes, eles deixam de fazer coisas por causa dessa dor. E, consequentemente, acaba afetando diretamente a qualidade de vida desses pacientes, tá? Por que ela ocorre? Porque é um problema no nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par craniano e ele é o principal nervo da face, tá bom? Ele é um nervo considerado misto. Por quê? Porque ele tem funções sensitivas e tem funções motoras. Nós temos 3 ramos principais do nervo trigêmeo, tá bom? Então, a gente tem o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, portanto, quando a gente fala da neuralgia trigeminal, eu brinco sempre que é um curto-circuito dessas vias de informação sensorial, tá? O mais comum é no ramo mandibular, mas pode acometer tanto o maxilar como a região do nervo oftálmico, do ramo oftálmico. Pode estar tanto isolado, como pode acontecer uma associação envolvendo 2 vias, por exemplo, maxilar, mandibular, ou até é mais raro acontecer, mas envolver as 3 vias do ramo trigêmeo. Essa dor, ela é descrita como choques elétricos, ele é uma dor intensa, ela é de rápida duração, ela é incapacitante. Ela pode ser desencadeada por atividades simples, tá? Do dia a dia, como falar, mastigar, lavar o rosto. Imagina só, você está secando o rosto e de repente dispara um choque elétrico no teu rosto. Então, são gatilhos que acontecem e que o paciente às vezes nem está esperando, né? E aí, quando a gente fala, né, que a neuralgia trigeminal, ela pode ser uma dor, ela é uma dor incapacitante, é extremamente dolorosa, pode estar associado também a essa dor os distúrbios psiquiátricos, né? O paciente, ele fica com tanta dor que ele precisa de ajuda psiquiátrica, assim como pode até levar ao suicídio. Então, para a gente entender o universo desse problema e que é pouco difundido. Nossa, doutora, realmente, né? Muito bom que você explicou, e aí faz sentido agora ter esse nome, né? Que é a neuralgia do trigêmeo. E aí eu quero já checar com você o que é que pode causar, né, essa neuralgia trigeminal e quais são os principais fatores que levam o paciente a desenvolver essa condição. Essa condição, ela tem diversas causas, tá? Então, pode ser decorrente, por exemplo, de uma infecção virótica, de um trauma local,
uma alteração da fibra nervosa, que a gente chama de desmielinização, né, que é uma redução ou perda da bainha de mielina ao redor do nervo. Pode também estar associado a uma presença de um conflito neurovascular com o envolvimento do nervo, né, com o respectivo vaso venoso, arterial, que normalmente é a artéria cerebelar superior. Então, quando a gente pensa nas causas, ela pode estar associada à variação anatômica do leito, que está alojado lá no gânglio trigeminal, ali, um ou mais campos do trigêmeo, né, que é na cava trigeminal. Pode estar associado também à presença de neoplasia benigna, neoplasia maligna, metástases, né, por exemplo, de câncer de mama, que é algo tão difundido no meio médico, e a gente nem imagina as causas, as metástases que podem ocasionar um CA de mama. Que mais que a gente pode falar que causa essa dor facial? Uma dor secundária, por exemplo, doenças sistêmicas, né, como diabetes, que é um fator de risco para o desenvolvimento de neuralgia trigeminal. Quando a gente fala de diabetes, a gente tenta entender o porquê que a causa desse dano nervoso, né? O principal fator é a hiperglicemia, que pode estar ligada, relacionada com essas duas doenças, a diabetes e a neuralgia trigeminal. Inclusive, foi publicado, já faz um tempinho, em 2016, numa revista de neurologia e neurocirurgia, um estudo sobre diabetes mellitus, mostrando a relação da neuralgia trigeminal clássica com a diabetes mellitus, né? Eles fizeram uma avaliação de 256 pacientes com neuralgia do trigêmeo e envolveram tanto mulheres quanto homens, né? Com idade mais ou menos entre a quinta e sétima década de vida. E eles perceberam qual que era o envolvimento do lado, né, da dor, então, que era o lado direito, que foi mais evidente, e principalmente o ramo mandibular, que estava mais relacionado a essa dor, né? Então, só para você ter uma ideia, os pacientes que apresentavam neuralgia trigeminal e diabetes mellitus representou em 22% dos pacientes, né? E no grupo controle, somente 13% apresentavam diabetes. Então, eles pegaram todo mundo que tinha neuralgia do trigêmeo e aí separou quem tem diabetes e quem não tem diabetes. E eles perceberam que o grupo que tinha diabetes tinha mais suscetibilidade. Então, foi estatisticamente significante esse trabalho. Uma outra situação também sistêmica que a gente tem que pontuar é a neuralgia trigeminal como sintoma de pacientes com esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma condição que pode apresentar neuralgia trigeminal, como pode apresentar outros sintomas neurológicos. Por exemplo, cansaço, fadiga, né? Alterações sensitivas como umas parestesias, dormências, formigamentos, alterações visuais, por exemplo, a neurite óptica, pode dar uma diplopia, uma visão dupla. Então, são todos sinais e sintomas que acabam aparecendo junto com a condição esclerose múltipla, né? Então, visto de todas essas possibilidades que eu acabei de falar para você, você consegue imaginar e entender como o diagnóstico é tão complexo, né? Levando a importância do cirurgião dentista a entender, conhecer, que eu acho que isso é o mais importante, né? Identificar esses sinais e indicar para os profissionais habilitados, especialistas na área de dor orofacial e neurologia, óbvio, né? Então, a importância da gente entender, eu acho que conhecimento é a grande ferramenta para um tratamento, né? A gente pode não saber tratar, mas a gente tem que entender, identificar e encaminhar para a pessoa responsável que vai seguir o tratamento desses pacientes. Bom, doutora, e é importante que você ressaltou e entrou num ponto agora, é que
a importância do trabalho também do cirurgião dentista em conjunto com outras equipes, né? Porque você está falando de uma questão neurológica, né? Praticamente. Então, o quanto isso influencia também, e aí, nesse sentido da importância também das equipes, né? Das equipes multidisciplinares, né? Que você comentou sobre uma questão que é tratada por cirurgião dentista, né? Que é justamente para o especialista de DTM, DOF, mas que ela, na verdade, ela pode ser tratada e talvez tratada junto com o neurologista ali, porque tem uma outra condição que ele precisa tratar. Então, a importância, né, desse conjunto, né, desse trabalho em conjunto em prol da saúde. E aí eu já queria que você falasse, comentou já um pouco antes sobre esses gatilhos da dor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, por exemplo, quais são esses gatilhos, né? Quais são esses gatilhos de dores que a pessoa pode ter quando ela tem essa condição da neuralgia do trigêmeo? Sabe, Ailton, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, porque eu acho que é importante a gente salientar, né? Nós, como especialistas em dor orofacial, disfunção temporomandibular e dor orofacial, esse é o nome da nossa especialidade. A gente recebe muitos pacientes, mas às vezes não é da neuralgia clássica, né? Muitas vezes a gente pode receber pacientes com dores que a gente não consegue entender muito bem qual é a fisiopatologia e até fazer alguns exames clínicos, que isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, a gente acaba identificando e diagnosticando corretamente. Entretanto, o neurologista, ele é o grande responsável pelo tratamento da neuralgia trigeminal. Nós estaremos ajudando o neurologista, né, assim como o psiquiatra, assim como o psicólogo. É uma equipe multidisciplinar que vai ajudar no tratamento dessa condição dolorosa. Tá? Então, é importante a gente deixar claro isso a importância do cirurgião dentista, porque muitas vezes o paciente relata dor na face e o profissional faz um exame, uma panorâmica, uma tomografia, uma radiografia periapical, faz exame clínico e fala assim, não, mas não tem nada, e o paciente está relatando dor. Então, como o campo de atuação, né, do cirurgião dentista na face, essa é a grande importância da gente ressaltar o correto diagnóstico. Você acabou me perguntando agora, complementando sobre os gatilhos de dores, né? O que pode piorar a neuralgia do trigêmeo? Quais são essas características, né? E agora a gente vai tentar simplificar ao máximo, né? Essa dor, ela pode ser tanto espontânea como desencadeada por atividades simples, né, do dia a dia, como eu falei para você. Então, o paciente está escovando os dentes, de repente dispara a dor, ou está bebendo algo frio, dispara a dor, toca no rosto, vai cumprimentar alguém, dispara a dor. E essa dor, ela é uma dor espontânea, ela vai durar segundos ou até minutos, e o pior de tudo, que ela pode ocorrer várias vezes ao dia, tá? Como eu disse para você anteriormente, essa dor é o tipo choque elétrico, né? Então, os pacientes, eles podem relatar também associado a isso uma dormência, um formigamento, uma sensação desagradável associada à região da dor, tá? E por isso que nós chamamos de uma dor paroxística, porque ela surge assim, ó, de repente, ela é intensa, ela dura pouco tempo. Quando a gente fala em paroxismo, né, a palavra vem do grego paroxune, e que significa irritar, provocar, excitar. Então, só uma curiosidade aqui do que é o paroxismo, né? E outro ponto importante que desencadeia a dor é o estresse e a ansiedade. Isso pode piorar muito o episódio de dor. Então, é importante dizer, não tem uma receita de bolo, né? Cada paciente tem seus próprios gatilhos, e o que torna a adaptação à condição um desafio diário para o cirurgião dentista. Doutora, como a gente está falando em diagnóstico, eu quero que você fale quais são os principais desafios, né, do cirurgião dentista em diagnosticar a condição, né, e como que geralmente é feito esse diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. Então, além de tudo que a gente já conversou até agora, né,
o diagnóstico ele pode ser mais complicado do que você imagina. Por quê? Porque a dor, ela pode ser confundida com problemas dentários. O indivíduo ele pode ter enxaqueca, pode ter dor de dente ou até mesmo uma sinusite. E muitas pessoas acabam fazendo tratamentos odontológicos desnecessários antes de descobrir qual é a causa, né? Se a gente for pensar que a causa é neurológica e não inflamatória, imagina só o problema que a gente pode causar no paciente com resultados, com tratamentos desnecessários, né? Então, infelizmente, isso é muito comum acontecer dos pacientes submetidos a tratamentos de canal, né, os tratamentos endodônticos, ou até extração dentária. E aí eles acabam tendo uma ilusão de que a dor, ela vai passar, mas essa dor continua. Além disso, como os episódios de dor, eles podem ser intermitentes, alguns médicos ou cirurgiões dentistas podem não reconhecer a condição logo de início. E aí, por isso, a importância da gente conversar sobre esse tema. Boa, doutora. E já que a gente estava falando sobre isso, eu quero que você fale também sobre as diferenças, né, entre a neuralgia do trigêmeo e as odontalgias, né? Odontalgias para que a gente tenha, né, essa percepção, já que você falou que também é uma condição que ela não é fácil de ser diagnosticada. Pois é. Então, de um modo geral, existe uma diferença bem característica entre a neuralgia do trigêmeo e as odontalgias, né, principalmente inflamatórias. Então, a principal delas é a forma como a dor se apresenta. Então, na neuralgia trigeminal, ela pode ser uma dor contínua, pode ser em queimação, ela pode ser paroxística, em choque elétrico, rápida duração, né? E no caso da odontalgia, ela apresenta-se como uma dor aguda. Ela pode ter um caráter pulsátil, pode ser intermitente, ela tem uma longa duração, mas essa longa duração vai variar de acordo com o tipo de pulpite. Se é uma pulpite reversível, fase de transição, enfim. Tá? Uma outra característica muito marcante é que a dor dentária, ela não deixa o paciente dormir, ao contrário da dor da neuralgia do trigêmeo, tá bom? Então, para o diagnóstico correto, é fundamental uma anamnese detalhada, direcionada, porque esse paciente nem sempre consegue fornecer todas as informações relevantes para o correto diagnóstico. Às vezes o paciente esquece. Então, por isso, os exames clínicos e os outros recursos que podem, né, e devem fazer parte da investigação, o cirurgião dentista, ele precisa conhecer e realizar, né? Então, quais são esses exames? Os exames radiodiagnósticos, os testes provocativos, como vitalidade pulpar, testes terapêuticos, como bloqueios anestésicos, né, locais, que podem incluir ou descartar as odontalgias. E com isso, acabar auxiliando o diagnóstico final. Então, no meu dia a dia, eu uso muito a termografia infravermelha para me ajudar no diagnóstico clínico. Eu consigo avaliar em poucos minutos se a dor acaba sendo um caráter mais inflamatório ou neuropático. Entretanto, poucas pessoas conhecem essa modalidade de exame de imagem. Então, portanto, identificar corretamente o problema vai evitar a tomada de decisões equivocadas de tratamento, como as exodontias ou endodontias desnecessárias. Bom, doutora, e é importante, e é um ponto interessante que você colocou também, porque é isso, né? Às vezes o paciente, o cirurgião dentista precisa estar ali e entender, né, toda essa complexidade, né, do paciente, e aí a gente traz de uma outra forma aqui também a importância do paciente ter essas consultas regulares com o cirurgião dentista, né, porque isso também vai diferenciar para ele, no histórico dele, né, de saúde, no histórico dele de tratamento também, que vai auxiliar, às vezes, para diagnosticar ou não ali uma outra condição, né? Com certeza. Quando o paciente ele já tem um vínculo com o cirurgião dentista, os meus pacientes acabam vindo, tem mais de 10 anos de acompanhamento aí comigo, 20 anos, enfim, a gente já sabe a característica do paciente, já sabe como o paciente é, então fica muito mais simples e rápido de agir. Agora, quando vem pacientes novos, a gente tem que ter todo um cuidado, porque a gente não conhece o paciente, né? A história de vida,
tudo o que aconteceu com esse paciente. Então, é por isso a importância da gente conhecer sobre o tema e fazer uma avaliação minuciosa nesses casos. E doutora, eu quero que você fale quais são os principais desafios, né, das pessoas que convivem com a neuralgia do trigêmeo. E aí eu quero já embutir nessa pergunta também, quais são os hábitos que eles podem ser assumidos no dia a dia para que amenize, né, essa questão, e também quais são os principais tratamentos, né, para a pessoa que convive com a neuralgia do trigêmeo. Olha, Ailton, além dessa dor intensa que a gente está repetindo, né, o tempo inteiro, falando sobre essa dor intensa, um dos maiores desafios, e isso é algo muito importante da gente falar, é a falta de compreensão pela sociedade. Então, como é uma doença invisível, muitas pessoas acham que o paciente está exagerando. E isso pode levar ao isolamento social e até a dificuldade de manter uma rotina normal desse paciente. E isso incluindo tanto o trabalho como a vida pessoal. Então, o impacto emocional também é muito grande. E muitos pacientes desenvolvem tanto ansiedade ou até depressão por causa dessa dor crônica, tá? Como eu falei lá no início, nos casos mais extremos, esses pacientes eles podem chegar ao suicídio. Então, é a importância da gente falar sobre o tema, né? E você me perguntou quais são os tratamentos. Os tratamentos eles podem variar desde uma prescrição de fármacos, né? Por exemplo, carbamazepina, oxcarbamazepina, clonazepam, fenitoína, enfim, tem uma gama de possibilidades, né, desses fármacos, que acabam sendo como uma primeira escolha para o auxílio do controle da dor, mas pode chegar até procedimentos cirúrgicos para aliviar essa compressão do nervo trigêmeo, por exemplo, tá? Então, nos casos de intolerância à parte medicamentosa, a parte cirúrgica, os procedimentos cirúrgicos acabam sendo uma opção muito importante para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O que a gente pode ter como da parte cirúrgica, né, invasiva? A descompressão neurovascular, os procedimentos percutâneos, a gente pode ter também bloqueios anestésicos do gânglio trigeminal, a infiltração periférica de proteína botulínica e a radiocirurgia também podem fazer parte dessa propedêutica. Nós também temos opções concomitantes aos fármacos e a parte cirúrgica, também nós temos as opções de técnicas de controle da dor, né? Que pode incluir uma acupuntura ou a fotobiomodulação. Então, por isso, a importância do cirurgião dentista estar nessa equipe multidisciplinar sempre. Outra coisa que é importante a gente salientar é que o tratamento com o neurologista ele precisa ser iniciado tão logo o paciente recebe esse diagnóstico, tá? Então, a demora, ela pode aumentar essa intensidade e a frequência dos episódios de dor, que afeta cada vez mais a qualidade de vida desses pacientes. O outro ponto importante também é que, no caso daqueles que forem submetidos à cirurgia, o acompanhamento posterior do cirurgião dentista é de extrema valia. É muito importante. Quando esses pacientes eles são submetidos a uma intervenção cirúrgica, Ailton, eles podem apresentar um importante comprometimento da função mastigatória, né? E apresentando uma mialgia secundária. Então, é importante o cirurgião dentista, especialista em dor, fazer parte dessa equipe. Assim como muitos pacientes, eles têm medo de realizar a higienização correta. Aí você fala, mas Denise, qual que é a relação disso, né? Esses pacientes, eles acreditam que, ao escovar os dentes, pode desencadear uma crise de dor. E como eles estão tão traumatizados por causa dessa dor, eles acabam relacionando o ato de escovar os dentes, ou bochechar, enfim, com o disparo dessas crises. Então, em alguns casos, pode ocorrer, principalmente se o dente ou a gengiva se comportar como um ponto neurálgico. Então, é importante o cirurgião dentista acompanhar esses pacientes, porque além da dor crônica que está presente, pode desenvolver também situações inflamatórias, envolvendo toda a parte gengival. Então, é super importante o cirurgião dentista fazer parte dessa equipe e saber a conduta correta.
Boa, doutora. A gente já está, né, chegando ao final. Eu já quero deixar você à vontade para que você faça suas considerações finais, né? E também já agradecer por trazer esse tema que é importante e que é um pouco falado, né? Então eu já quero aproveitar para você se despedir dos nossos ouvintes. Ailton, eu agradeço o convite, eu agradeço a Câmara Técnica por ter me escolhido para falar sobre esse tema tão importante para a sociedade, não só para os cirurgiões dentistas, mas acredito que esse podcast ele vai estar disponível para a sociedade, e essa conscientização é de extrema importância, porque, como eu disse anteriormente, o conhecimento, ele é a chave do sucesso, tá bom? Então, gente, procure sempre profissionais habilitados, especialistas na área de dor, e o acompanhamento com o cirurgião dentista, antes, durante e depois do tratamento da neuralgia do trigêmeo, ele é fundamental. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. A gente que agradece a sua participação e por você ter compartilhado, né, um pouco do seu conhecimento aqui com a gente nesse podcast. Então, já quero agradecer mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ailton. E ao CRO. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site, pelo www.crosp.org.br, você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com @CROSPOficial no Instagram e no Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV CROSP no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Até mais! Você ouviu Podcast CROSP.